Vamos para o nosso próximo assunto sobre Lucas Moura. São Paulo está otimista com uma volta do camisa 7 antes da Copa do Mundo. Ele avançou no seu processo de recuperação de fratura em 2 costelas, que afastou ele dos gramados desde aquele jogo contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Na última quinta-feira, deu para ver ele treinando, fazendo testes físicos no gramado do CT da Barra Funda, fazendo algumas corridas, um pique para depois das atividades do elenco principal, digamos assim, quem ia para o jogo, e ele fez alguns testes físicos no finalzinho da atividade nessa última quinta-feira. A primeira atividade dele foi nessa terça-feira. Foi uma corrida leve, 2 dias depois, na quinta, como eu estava falando, o jogador voltou ao gramado para um trabalho mais intenso, sempre sob supervisão da equipe de fisioterapia do clube. O Lucas se lesionou no dia 18 de março, naquela derrota para o Atlético Mineiro, a primeira derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro, e a avaliação inicial do São Paulo indicava um prazo de 6 a 8 semanas de recuperação. Já foram passadas 4 semanas, e a avaliação interna é muito positiva e o clube espera que o jogador cumpra o prazo previsto. Assim, a tendência de retorno antes da paralisação do calendário nacional para a Copa do Mundo. Caso complete o período máximo de 8 semanas previsto inicialmente, o Lucas pode ficar à disposição para o clássico contra o Corinthians, no dia 10 de maio, há pouco menos de um mês, na Neoquímica Arena. O departamento médico, porém, ainda adota cautela, obviamente, por ser um jogador com um pouco mais de idade e também não quer tratar uma data exata para o retorno do Lucas Moura. Nessa temporada, ele tem 16 jogos, 3 gols e 1 assistência e já desfalcou o time em 6 jogos. Aos 33 anos, ele tem contrato com o São Paulo até o fim do ano e uma informação quanto a isso é que o São Paulo vai esperar a Copa do Mundo, a pausa para a Copa do Mundo, para iniciar o seu processo de renovação. Foi um pedido dele para ver como ele vai estar, uma avaliação física pessoal dele para ver como ele vai estar e ver se aguenta mais 1, 2, 3, que sejam anos de contrato com o São Paulo ou deixar o clube no final da temporada. Van, gosto muito dessa informação, é um jogador que saudável está no top 5, top 6 do futebol brasileiro com certa tranquilidade e estava retomando a sua forma física nessa temporada. Os números não são dos melhores, mas se a gente pegar os jogos do São Paulo no início dessa temporada, ele estava recuperando aos poucos a forma física, aos poucos como vinha jogando com a camisa do São Paulo. A gente torce para que seja uma recuperação saudável, que ele volte tão bem quanto estava, ou até melhor. Mas, Van, queria que você comentasse um pouco sobre essa informação, uma notícia muito, muito importante para o São Paulo, né, Van? É um jogador importante. O Lucas, ele oscilou muito, né, desde que ele chegou nesse retorno ao São Paulo. Foi extremamente importante na chegada e, sinceramente, eu acho que já valeu muito ali pela conquista da Copa do Brasil. Eu acho que ele veio, conquistou, ajudou muito o time, foi essencial para a conquista. E depois ele acabou tendo alguns problemas, algumas lesões, algumas temporadas difíceis. E esse ano ele não estava bem. Ele acho que, assim, por mais que ele estava se recuperando, a gente sentia uns lapsos ali do Lucas, mas ele não estava conseguindo apresentar o que ele pode apresentar, que a gente sabe, apesar da idade dele. Eu ainda acredito que o Lucas pode ajudar o São Paulo de certa forma. E o retorno dele é extremamente importante. Ter ele como opção no elenco, acho que isso faz toda a diferença, porque o nome Lucas Moura, estando em campo, ele já chama, por exemplo, ele chama marcação dentro de campo. Os jogadores vão olhar com mais responsabilidade, vão olhar para o São Paulo de uma outra maneira quando você tem o Lucas Moura em campo, independente dele estando 100% ou não. Acho que o nome dele já faz muita diferença em relação a isso, porque ele exige um cuidado maior por parte dos adversários, né? E hoje faz um mês, aliás, que ele se lesionou, né? Teve esse problema. E contra o Vasco, aliás, no nosso jogo contra o Vasco lá, que foi no dia 2 de novembro, ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, que o São Paulo não ganhava há um tempo. Em São Januário, a gente venceu com um gol dele. Foi um gol dele e um do Luiz Gustavo. Então, assim, faz falta, né? Para um jogo como hoje, que é um jogo grande, né? De dois clubes muito grandes do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro. Então, ele faz falta para realmente desequilibrar. Trazer também esse senso de liderança que ele tem, a gente sabe que ele tem, mas é uma situação complicada de não poder contar com o Lucas, né? A gente nunca sabe quando a gente vai poder contar com ele. Essa vez foi uma infelicidade imensa, né? No jogo contra o Atlético Mineiro, ele entrou, que eu acho que, na boa, eu acho que ele nem deveria ter entrado naquele jogo,
por causa do gramado sintético da Arena MRV. A gente sabe que o Lucas não gosta de jogar gramado sintético, nem foi por isso a lesão dele, não teve nada a ver, porque ele machucou as costelas, mas ele ficou muito tempo, pouco tempo em campo, então no segundo tempo ele ficou muito pouco tempo e acabou ali se lesionando, tendo essas fraturas na costela, né? Então, assim, eu acho que talvez poderia ser algo que também poderia ter sido evitado nessa gestão de elenco na ocasião. Mas é isso. Agora é esperar realmente o retorno mais breve possível do Lucas, porque, como eu disse, só de ter o nome dele entre os relacionados e principalmente ele podendo contar com ele no time titular, com certeza faz muita diferença. E é o que o que o Paulo Nobre trouxe aqui, né? Ter o Lucas como opção no banco seria importante para o lugar do Arthur, com certeza. E poder ver também ele atuando com um time do São Paulo talvez mais estruturado. Assim, o time do São Paulo estava se estruturando, né? Principalmente na questão do meio-campo, mesmo sem a parte criativa, estava se estruturando. Então, o Lucas, ele tendo um time estruturado do lado, ele tendo jogadores que o potencializam também, que o ajudam nesse sentido, ele também se potencializa e consegue apresentar um melhor futebol. Então, assim, aguardamos para que o retorno dele seja bom, que ele seja 100% fisicamente e possa realmente aí ajudar o São Paulo nessa pré-Copa, né, que também vai ser muito importante para o São Paulo ir com tranquilidade para a Copa do Mundo. Eu desejo muito isso, Fê, que o São Paulo consiga chegar na Copa tranquilo, para que o Roger, vamos supor que o Roger continue no cargo, ele consiga ter tempo para trabalhar durante a Copa para o São Paulo voltar com um gás imenso para o pós-Copa, porque vai ser um período extremamente decisivo. Exatamente, Ivan, exatamente. Concordo com você, acho que vai ser muito, muito decisivo. O Lucas, que pode pintar nessa formação, né, que o São Paulo vem atuando como reserva para o Arthur, como um titular para o lugar do Luciano, que era como ele vinha atuando nessa temporada, sendo um camisa 10. Acho que essa questão ele pode contribuir com o São Paulo nessa questão, tanto de 10 quanto de 7, pisando na área. Acho que ele o mais próximo da área é o ideal hoje para o Lucas, para utilizar do que resta daquele físico invejável dele no setor mais decisivo do campo, no setor mais perigoso do campo. Acho que esse é o ideal. A gente torce para que ele tenha uma recuperação saudável, que volte o quanto antes e que volte bem. Acho que isso é o importante. Não adianta de nada, gente, ele voltar como foi em 2025, nas pressas, com claramente fora de ritmo, fora de sintonia com o seu corpo, fora de... Até parecia que não estava confiante com a sua lesão, com a sua recuperação. São Paulo teve que apressar porque estava se decidindo em Copa Libertadores da América. Ele não jogou 100%. A gente lembra o jogo contra o Atlético Nacional de Medellín, era um pulo e uma mão no joelho, era um arranque e colocava a mão no joelho. Então, que volte 100%, completamente saudável, sarado, para que não tenha nenhum problema decorrente dessa lesão. E também que ajude o São Paulo, que volte para ajudar o São Paulo em termos físicos, que é para mim, o crucial. Não adianta de nada você fazer uma recuperação meia bomba com o Lucas e ele não voltar a desempenhar um bom futebol, ou ter que demorar mais 3, 4 meses para desempenhar um bom futebol, até porque acaba o contrato dele no final da temporada. Então que volte saudável e que ajude o São Paulo. Para a gente ir para a nossa próxima pauta, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva aqui no Arquibancada Tricolor, muito importante essa sua ajuda e a sua parceria. Falar um pouco sobre Júlio Casares, perdão pelo susto aí de mudar a foto antes de avisar, sei que alguns caíram da cadeira nesse momento, mas o ex-presidente do São Paulo conseguiu uma liminar na justiça que determina que o Instagram reestabeleça a sua conta, né, que reestabelece seu acesso à sua conta que ele mantém na plataforma, que desde o processo de impeachment não estava funcionando, não estava conseguindo ter acesso a essa questão. Ele que já tem o Instagram há 9 anos. Ele perdeu acesso em meio à crise política do São Paulo, chegou a ser desativada nesse ano, depois de ser alvo de denúncias em massa na plataforma. E o ex-presidente do São Paulo tentou utilizar vários trâmites administrativos, dentre eles apresentar uma carta e passar por reconhecimento facial, mas não conseguiu ter o acesso estabelecido. Por isso, acionou o Facebook Brasil, que representa a Meta no país, na justiça. Na ação, Casares alegou que mantém a conta há 9 anos de forma verificada, é pessoa pública e precisa do perfil para realizar suas atividades. Precisa mesmo, era mais isso que ele passava tempo fazendo no São Paulo do que, de certa forma, gerindo o clube. A Justiça acolheu o pedido nas últimas horas
nessa última quarta-feira e determinou o reestabelecimento da conta em 48 horas. A Facebook Brasil ainda não se manifestou no processo. A coluna do UOL, né, uma informação do Pedro Lopes, procurou Casares e perguntou se a conta já foi reestabelecida e se ele queria se pronunciar a respeito. O texto será atualizado, esse texto que eu estou lendo do UOL, caso ele faça uma retratação pública quanto a isso. Paulo, a começar por Damian Bobadilla, que virou dúvida para a estreia da Copa do Brasil contra o Juventude. São Paulo agora pode não ter o Bobadilla nesse jogo. É contra o Juventude? Deixa eu confirmar aqui. Cheguei aqui para gravar sem ter certeza, né? É que são tantos jogos, mas eu acho que é Juventude, estreia da Copa do Brasil. Isso aí. Juventude, estreia da Copa do Brasil às 7h15. Jogo, né, que o São Paulo sempre tem muito azar contra esse Juventude, é inacreditável, né, mas o Bobadilla pode ser um desfalque no São Paulo com gastroenterite, indisposição intestinal, né, foi pro hospital no domingo e pode deixar o São Paulo, pode não estar disponível na partida de terça-feira. Isso aí não é uma lesão de jogo, né? Não é uma lesão muscular, não é uma coisa assim, mas é uma coisa que incomoda bastante, bem chata, né? Que completamente normal caso ele não esteja 100% para jogar, completamente normal. Que isso aí acaba com o desempenho do cara. O corpo não funciona direito. Não tem jeito. Isso é uma coisa que realmente é bem desgastante, é bem chato, que pode sim tirar o Bobadilla. Vamos torcer para ele estar recuperado, mas pode ser que ele não esteja. E aqui nós temos uma coisa meio que inédita, né? Sem mais de 50% da ausência dos principais do meio de campo de São Paulo. Porque se o Bobadilla não jogar esse jogo, nós estamos sem o Marcos Antônio. E aí teria aqui Danielzinho com Luan ou Negrutti. Uma mudança muito grande no time principal, no time titular do São Paulo. Tudo bem que essa partida contra o Juventude é importante, mas não é a coisa mais importante do mundo, né? Se classificar para próximas etapas da Copa do Brasil e da Sul-Americana não é mais do que obrigação. São Paulo poderia ir com o time reserva, qualquer time, nessas primeiras etapas da Copa do Brasil como da Sul-Americana, e se classificar. É mais do que obrigação com o tipo dos times que pega. Ah, Tidico, o futebol mudou, as coisas pioraram, tá muito mais difícil de gerir, agora futebol só se faz com dinheiro. Concordo com tudo isso. Só que se tá difícil pro São Paulo, pro Atlético Mineiro, pro Corinthians, né, pro Fluminense, pro Botafogo, vocês imaginem pro O'Higgins, pro Juventude, Avaí, Boston River. Então, se tá difícil o futebol hoje em dia para os clubes gigantescos, imagine para os clubes menores. Então é mais do que obrigação, sim, ganhar do Juventude ou de qualquer clube da Sul-Americana nessas primeiras fases, nessas fases classificatórias com qualquer time. Não tem que ir força total. Quer ir força total? Beleza. Mas mesmo que não for com força total, força máxima, tem obrigação de ganhar com qualquer time que o São Paulo entre. Seja mesclado, seja 60% reserva, muito mais reserva do que titular. Não tem essa conversa não. Então, pode ser que o São Paulo não conte com o Bobadilla. Se perguntarem, o que você acha? Você acha que ele vai pro jogo? Eu ainda acho que ele vai pro jogo, mas tem uma grande chance dele não jogar. E eu estou ansioso pra ver. Tem muitos bons jogadores, né? Tem o Luan, que na verdade nós esperávamos muito mais, mas tem o Negrutti pedindo passagem. Tem o Hugo Leonardo, tem o George, tem muito moleque bom da base do meio de campo do São Paulo que eu gostaria de ver, né? Mas vamos ver como é que vai o time do São Paulo nessa partida contra o Juventude, uma vez que pode ter Marcos Antônio, que é desfalque, e o Bobadilla, né? Marcos Antônio e o Bobadilla, são desfalques inéditos desde que esses caras chegaram no São Paulo, né? O São Paulo não tinha tantos desfalques assim no meio de campo dos principais aí, do tripé aí titular. Mas vamos ver como é que vai ficar em relação a isso. Galera, Roger Machado, né? Os bastidores da demissão do Roger Machado já com a multa, já com o valor da multa. Roger Machado nesse momento custaria 2 milhões de reais, né? 2 milhões e 100, aproximadamente 2 milhões, um pouco mais de 2 milhões de reais
no ato de ser mandado embora, com a multa, com os valores para aceitar. Um valor assim inexistente, né? Um valor irrisório nos dias de hoje a se tratar de futebol, né? Em relação a valores de negociação de futebol. 2 milhões mudaria minha vida para sempre aqui, né? A nossa vida, né, mano? Eu acho, né? De muitos que assistem, a minha, 2 bilhões mudariam, mas 2 milhões de reais a se tratar de futebol, né, de São Paulo, de futebol brasileiro, dos times grandes, né, de Série A, não significam absolutamente nada, 2 bilhões de reais, né, é um valor irrisório e essa seria a multa do Roger Machado hoje. Treinador que já está demitido, né, treinador, agora a gente escuta uma grande turbulência, tá mantido e tal, mentira, não está, esse mantido, isso não dá para levar a mini, não dá para levar, não dá para levar em consideração isso, porque estão mantendo a fala do manter ou não manter é jogo a jogo. Ninguém chega e fala: parou a palhaçada, Roger Machado ficará em São Paulo, no São Paulo até agosto, até o final. Ninguém faz isso. Então ninguém tá bancando, ninguém tá mantendo bulhufas nenhuma. Ele já está demitido, tá? Podem vir me cobrar aqui depois. Você pode, como aconteceu com o Crespo, pode vir aqui me cobrar depois. Ele já está demitido. Só basta saber se vai ser no final de abril, se vai ser no comecinho de maio. Ele já está demitido, já está para cair. Já está para cair, não tem essa. Falaram que estão mantiveram o treinador do cargo. Estão mantendo a cada jogo. Agora a última atualização, a última informação foi que estão mantendo ele até terça, até o jogo contra o Juventude. Então, se digamos que acontece o pior, o São Paulo empata ou perde com o Juventude em casa, ele é demitido. Entendeu? Aí o bicho pega pra ele ser demitido. Então não tem nada, é mentira. Não estão. Esse manter é uma informação imediata de horas que muda a cada momento, a cada dia. Entendeu? Então não tem essa. Ele já está demitido já. Mesmo porque a torcida abandonou. Então o Roger Machado não, isso é mentira, não está. Esse negócio de manter o cara, ninguém tá mantendo, ninguém tá bancando o cara, não. Tá todo mundo. Estão vendo, estão preparando o terreno para demiti-lo. Estão querendo sair de bonitinho para falar: não, nós estamos segurando o cara na turbulência. Ninguém tá segurando bulhufas nenhuma. Ninguém, principalmente essa diretoria escrota, imunda e canalha que tira o corpo, não estão mantendo ninguém. Inclusive, quando as cobranças já estão muito fortes. Se acontecer um empate, uma derrota que aumentar tudo ainda, aí eles vão se esconder e jogar mais ainda nas costas do Roger Machado. Eles só estão preparando, eles só estão vendo como eles vão fazer isso para tentar enganar o torcedor, porque eles acham que engana, mas nós não somos idiotas. Ninguém aqui é burro, ninguém aqui é trouxa. A gente sabe muito essas movimentações, a gente sabe muito ver o que estão acontecendo. Então a gente não é mais idiota. A gente sabe o que eles estão fazendo. Eles só estão preparando o terreno pra tentar saírem de bonitinho. Porque aparentemente tem uma tretinha aí com o Rafinha e com o Rui Costa. Mas eles já estão preparando. E eles fazem tudo junto, viu? Tudo no mesmo senso. É tipo assim: ô Rui, você vai ter que assumir essa. Como é que vai ficar? A torcida sabe que foi você que contratou. Como é que nós vamos fazer? Porque eles já estão vendo que o cerco fechou completamente pro Roger Machado. Eles já sabem que o cara está demitido, só que eles estão preparando para tentar saírem de mais bonitinho possível. Quem que vai ser o herói? Vai ser o Macis? Vai ser o Rui que vai assumir a culpa? Eles vão manipular ali a forma de se fazer. Só um time jogou futebol lá e foi o Vasco da Gama, né? São Paulo mais uma vez faz seu gol e fica tomando bolada o resto do jogo, apanhando lá de direita, esquerda e chute o resto da partida, né? O Vasco, quando o Vasco toma o gol, foi um belo gol. O Caleri fez uma jogada bonita e até o Luciano deveria ter tomado amarelo, né? O Arrasca não deveria ter tomado e o Luciano deveria ter tomado amarelo. O Caleri fez uma jogada muito bonita, entorta o Robert Renan, que foi ingênuo até na jogada do Caleri. E o São Paulo faz 1-0. E o Vasco ameaça entrar numa espiral, chat. Eles ameaçam sair do prumo, porque a torcida começou a chiar. Cada lance ali, o negócio começava a ficar o estádio começava a ficar ansioso. Teve uma bola que rolaram para o Robert Renan, que
A bola pinga num morrinho artilheiro lá e bate no braço dele, a torcida já começou a ficar nervosa. E o grande mérito do Vasco nesse jogo foi colocar a cabeça no lugar. O Vasco conseguiu se acalmar, colocar a cabeça no lugar e começar a jogar futebol. E o Renato mexeu bem, botou atacante e o Vasco foi para cima. E o Vasco conseguiu jogar bola e conseguiu a virada muito merecidamente. A força mental que o Vasco mostrou naquele jogo é importante para o torcedor do Vasco. Porque aquele era um jogo que o Vasco poderia endurecer a perna ali, começar a errar de tudo e o São Paulo se aproveitar disso, mas não foi o que aconteceu. O Vasco conseguiu se impor, conseguiu dominar o jogo e conseguiu praticar o futebol. É uma notícia muito boa para o torcedor do Vasco, essa vitória em cima do São Paulo. O São Paulo é freguês do Vasco, né? Vocês sabem que é. Mas a forma como foi, saindo atrás, com a torcida chiando, conseguir jogar o futebol, eu acho que a notícia é bem boa para o Vasco da Gama. E o São Paulo? O São Paulo Futebol Clube, chat. Eu vejo que meus amiguinhos aqui querem demitir o Roger também a cada coisa que ele faz, né? Qualquer hora a gente quer demitir o Roger. Mas esquece um pouco o Roger. Vocês já não viram esse filme antes? Vocês já não viram isso de novo? São Paulo começa bem e de repente 6 jogos mal. Começa bem o campeonato, tá muito bem, São Paulo 100%, com o Zubeldia. Aí de repente, perde um monte de jogo. Rogério Ceni, São Paulo tá bem, de repente, perde um monte de jogo seguido. Com o Crespo, São Paulo tá bem, aí de repente, começa a balançar de novo. Vocês não sentem isso toda vez? Vocês já não viram isso acontecer 1, 2, 3, 4, 5 temporadas seguidas? Não está acontecendo com um pouco de frequência demais? E será que é culpa do Roger? Ou será que isso é o DNA do São Paulo dos últimos anos? Aí o São Paulo criou essa mutação e essas coisas acontecem. Será que a gente estaria melhor hoje com o Crespo do que com o Roger? Eu já não sei. Porque o São Paulo, a gente já viu isso acontecer tantas vezes. Viu acontecer com o Zubeldia, viu acontecer com o Ceni, viu acontecer com o Dorival, umas quedas dessa aí de Campeonato Brasileiro. A gente já viu tantas vezes isso aí. Será que a culpa é do Roger? Porque são os mesmos caras que estão lá, mais ou menos, né? A mesma galera. Isso é uma coisa. Então tem esse DNA do São Paulo aí dos últimos anos, certo? Uma coisa que se criou, não era nosso DNA, agora é. A gente era o DNA campeão de pontos corridos, agora a gente já não é mais. Mas tem também o que dá para dizer de futebol. Sim, o futebol do São Paulo piorou, né? De jogo jogado, tá ruim. Se você pega o meio-campo do São Paulo, um medo de jogar futebol, o Danielzinho só toca para trás, um medo de progredir, um medo de tentar, de se arriscar, que nossa senhora. Então sim, o São Paulo piorou. Dá para mandar embora o Roger? Eu vi que na imprensa são paulina estavam já falando de mandar embora o Roger. Não dá, não pode. Ele acabou de chegar, tem que dar um tempinho para ele. E se for mandar embora, tem que mandar embora o Rafinha e o Rui Costa junto, né? Tem que derrubar toda a direção de futebol, todo o futebol, no dia 20 de abril, que seria, em anos normais, agosto. Né? A gente estaria em agosto. Começou em janeiro o campeonato. Então a gente estaria hoje no segundo semestre. Na 13ª rodada a gente vai ter cumprido 1/3 do campeonato. Senão a gente está em julho, vai? Mais ou menos na metade. É isso? Dá para derrubar o cara? Não, não dá. Mas que piorou, piorou. Eu vi até o que... E se a sua oficina tivesse sempre dinheiro entrando e um caixa previsível, sem depender só de... O treinador, né? Mas treinador, e a gente já conversou disso aqui também. O treinador, ele não está jogando EAFC. Tem coisas que só os jogadores ali no campo podem resolver. O treinador, ele escala e depois ele treina, ele escala, depois ele mexe. Agora, quando você joga os caras lá, eles fazem coisa da cabeça deles, né? O Roger tem mexido mal no time? Tem. Tem sim. Coisas têm acontecido. Mas também tem vários jogadores que estão lá há muito tempo. O Luciano está lá há muito tempo. O Caleri está lá há muito tempo. O Rafael está lá há bastante tempo também. Nossos zagueiros estão lá há bastante tempo, né? O gol que nós tomamos de pênalti foi porque o Caleri estava dentro da área e ele botou o bração na bola. Vem desde quando saiu o Muricy. Pois é. Pois é. Mas o Carlos Vives estava falando que assim, a culpa é toda do treinador. É sempre o treinador, estoura no treinador, sempre estoura nele porque ele não é patrimônio do clube, né? Você quer sempre tentar valorizar os jogadores. Mas se você pegar os últimos times que ficaram trocando de treinador,
A gente tem poucos times que trocaram de treinador e evoluíram. A gente tem times que trocaram de treinador, tiveram uma melhora curta, né, dos sintomas e depois caíram na doença de novo. Deixa eu chamar o Canidinho até para a gente conversar disso. Porque, Canidinho, se a gente pega Grêmio, Inter, quem mais trocou de treinador? Vasco, Corinthians, a gente tem alguns lampejos e depois volta, né? Então, a força para trazer esses times para a normalidade, ela é mais forte do que a troca de treinador ultimamente. Eu acho que seu microfone não está funcionando. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.